bem-vindo ao nosso Papo de Nutri e hoje vamos falar sobre substituições inteligentes. Porque as pessoas simplesmente surtam, né? Quando começam um programa alimentar, querem emagrecer, querem mudar os hábitos, as pessoas simplesmente surtam achando que não podem comer nada e principalmente porque querem continuar comendo da mesma forma, se entupindo de carboidratos refinados. Então, eu falo que a gente não pode ser radical, mas mudanças precisam acontecer, porque senão a mágica não acontece, não é mesmo? O mínimo de esforço tem que ser feito. Boa noite, meus queridos. Andresa, minha xará, que nome lindo que você tem. Boa noite, Eduardo. Todos bem-vindos. Boa noite, Henrico. Bom, então vamos falar sobre esse assunto que é tão importante, né? Porque muita gente pensa, já vai colocando o aviãozinho aqui, ó, e dispara para os seus amigos, manda para um colega que precisa dessas informações, deste conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu fiz uma lista, fiz um post mais cedo, falando sobre alguns alimentos que as pessoas perguntam para mim, né? Nutri, pode pão, Nutri, pode pizza. Eu fiz uma lista aqui, ó. Eu queria que vocês participassem junto comigo, tá bom? A caixinha de perguntas, esse pontinho de interrogação aqui é para vocês participarem com perguntas. Então eu quero que seja uma live bem participativa. Fiquem à vontade, mandem perguntas sobre esse assunto, né? Substituições voltadas para o emagrecimento, ok? Oi, Anderson, quanto tempo? Bem-vindo! Então, vocês podem colocar as perguntas, vai ser um prazer responder as dúvidas de vocês. Então, como que a gente pode fazer substituições inteligentes para ficar assim, com um cardápio saudável e ao mesmo tempo contribuir para o emagrecimento? Beleza? Pode colocar as perguntinhas aqui na caixa de perguntas que daqui a pouco eu já vou abrir e vou começar a tirar todas as dúvidas de vocês. Bom, vamos lá. Eu fiz uma listinha mais cedo, postei lá no meu feed de algumas coisas que as pessoas mais questionam, né? Quando me procuram, sejam nos meus cursos ou no consultório, fala, Nutri, e aí, quero emagrecer, você me deu um plano alimentar, mas aí de repente você pega o plano alimentar e descobre que não tem pão francês no seu plano alimentar, não tem pizza no plano alimentar, não tem hambúrguer, não tem um monte de coisas que você gostaria de comer, né? Não que eu sei. Mas o fato de não ter essa listinha de coisas não significa que você não pode comer. Esse é o primeiro pensamento. É um mito achar que o fato de você ter uma alimentação saudável, agora você não gosta mais de pizza. Eu falo do sorvete, né? Que sorvete é uma coisa que eu amo. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de sorvete. Eu, como uma boa paulista, também curto pizza. O fato de eu ter uma alimentação saudável não fez com que eu mudasse meu paladar de uma maneira tão grande a não gostar mais dessas coisas, né? Queria não gostar mais. Ou não queria, porque é uma delícia comer, por que eu não posso comer, entende? Então, assim, a gente tem que desenvolver uma relação saudável com o alimento. E quando a gente pensa em relação saudável com o alimento, não significa que nenhum alimento é proibido. Então, antes de pensar em substituições, vamos aprender que a gente pode comer tudo, nem sempre a gente tem que sair substituindo não, tá bom? Eu tive uma professora na faculdade, ela me deu aula desde o primeiro ou segundo ano, doutora Marli Alvarenga. Se você colocar esse nome no Google, você vai ver que a pessoa é minha referência de nutrição, a mulher é maravilhosa. E na época ela já trabalhava com nutrição comportamental, e olha que tem muito tempo. Hoje, falando com uma paciente no consultório, eu falei assim, nossa, porque em dezembro vou completar 13 anos de formada. Aí ela, oh, hello, a gente já tá em dezembro, hoje é dia 1º de dezembro. Eu falei, é mesmo. Então esse mês, exatamente esse mês, estou fazendo 13 anos de nutricionista. E aí, essa professora eu tive no segundo ano da graduação, então já tem quanto tempo? Pelo menos 15 anos. Há 15 anos atrás, a doutora Marli, ela terminava as aulas e ela falava, beijo pra você e eu vou comer uma pizza, beijo pra você e eu vou comer não sei o quê. E a gente, nossa, mas ela é nutricionista. Sabe aqueles novatinhos de faculdade de nutrição? A gente falava com ela, nossa, mãe vai comer pizza. Aí ela, vou comer porque eu tenho uma relação saudável com a comida. E isso sempre me marcou muito, sabe? Porque esse terrorismo nutricional, pensar que nutricionista é um ET, parece que a gente tem duas anteninhas na cabeça, que a gente não come nada dessas coisas, isso é uma tremenda de uma mentira. E quem pensa dessa forma precisa rever os seus conceitos, porque nutrição, alimentação saudável vai muito além disso. Então, não existe restrição, existe relação boa com a comida. Estamos combinados? Já entendeu isso? Se você entender isso, já matou a live todinha, tá? Mas, dá para comer tudo o tempo todo? Não, esse é o segundo ponto que a gente precisa trabalhar. Então, assim, quero muito que você faça uma lista dos alimentos que você mais gosta de comer, aqueles que você não consegue abrir mão. Faz pra mim essa lista.
pega lá e escreve as coisas que você mais gosta. Ah, então coloca lá. Ah, eu gosto de pizza. Tem paciente que fala que gosta de biscoito recheado. Tem pacientes que são viciados em farinha láctea. Tem pacientes que são viciados no Nescauzinho, leite com Toddy, leite com Nescau. Pizza, pão, doce, chocolate. Faz a sua lista daquelas coisas que você mais gosta de comer. Fez a lista? Ok. Agora você vai estabelecer o dia que você vai poder comer. Então, assim, você pode estabelecer 1 ou 2 furos por semana, depende do quão firme você tá no seu plano alimentar, de quanta pressa você tem para chegar nos seus objetivos, no seu resultado, sabe? Então, você pode estabelecer 1 ou 2 furos por semana. E aí é muito legal, eu já citei esse exemplo aqui, porque assim, às vezes a gente quer fazer um furo hoje, terça-feira, e aí uma coisa que você estabeleceu lá na sua lista que você gosta muito é chocolate. Você quer comer chocolate de qualquer forma. E quando você estabelece que o furo programado que você vai fazer é no sábado, por exemplo, você bate um papo com a sua consciência e fala, calma aí, sábado já tá chegando, logo você vai poder comer. É aquele exemplo que eu sempre cito, de você ter um filho que você tem que levar para a escola e no meio do caminho ele faz birra e ele fala, não quero ir para a escola, quero ir para o parquinho. E aí o que você faz? Você leva o filho para a escola ou você desvia o foco e leva ele para o parquinho? Tem problema ir para o parquinho? Não, mas no dia de ir para a escola, se você ceder todas as vezes que seu filho quiser ir para o parquinho e você falar, tá bom, não vamos para a escola não, seu filho não vai estudar mais, né? E aí o que você tem que fazer? Você que é um ser racional, você vai trocar uma ideia com seu filho e falar, filho, sábado mamãe te leva no parquinho, sábado papai te leva no parquinho, hoje você vai para a escola. Não é assim que você faz com seu filho? E com as nossas criancinhas, né, interiores, a gente fica, tá bom, quer chocolate, come. Primeira vontade, vai lá e cede. Não dá para ficar firme? Dá. E isso é ser restritivo? Não, isso é desenvolver autocontrole. Então, quando você faz o furo programado, fica mais fácil, porque hoje, terça-feira, deu vontade de comer chocolate, é só você falar para si mesmo. Calma, Andresa, sábado você já pode comer chocolate. Com isso, você não tem aquele sentimento de que você está sofrendo, que você está fazendo restrição. Beleza? Então, fica mais leve seu processo de emagrecimento. Agora, é legal que você tenha clareza do que você gosta muito de comer, inclusive se seu paladar tende mais pro doce ou pro salgado. Por quê? Porque você vai se programar, não, qual que é a palavra que eu queria usar? Se antecipar, essa é a palavra. Você vai se antecipar a um furo. Como é que você faz isso? Primeiro, se seu paladar é mais pro doce, não adianta você ficar comendo só o ovo mexido. Você tem que colocar alimentos mais doces na sua alimentação. Você pode fazer uma fruta com iogurte picado, e você tem um lanchinho ali que é mais adocicado pro paladar. Você pode fazer aquela panqueca de banana que eu sempre ensino lá nos meus stories, e aí na hora de virar a panqueca você coloca um tabletinho de chocolate 70%, ele vai derreter e vai ficar uma delícia, e você comer um doce de manhã sem atrapalhar seu resultado, sem encarar como um furo. Então, ou então você gosta mais de doce, de salgado, então você pode programar uma pizza low carb, um hambúrguer low carb, você pode, sabe? Mas, olha, uma paciente uma vez levou pra mim de presente no consultório uns biscoitos creme crackers de semente de linhaça, ficou uma delícia, era um lanchinho salgado. Você pode fazer um snack de grão de bico que é salgado. Então, quando você tem clareza de como é seu paladar, se você tem uma tendência maior pro doce ou pro salgado, você já vai fazer receitas mais condicionadas de acordo com o seu paladar. Fica mais fácil, não é mesmo? Oi, Tainá, bem-vinda. E aí, quando você tem essa clareza, ok, nós vamos para o próximo passo. Quando você descobriu qual é a listinha, né? O que que você gosta de comer, agora nós trabalhamos as substituições, tá? Mas tem que ter cuidado, inclusive, com as substituições. Por quê? Porque mesmo com as substituições, se você não desenvolver um autocontrole, você faz uma quiche low carb, toda maravilhosa, com baixo teor de carboidrato, só que aí você vai e come a quiche inteira. E aí o que vai acontecer? O valor calórico foi lá em cima, e aí valeu ter feito a substituição? Não necessariamente. Boa noite, Marcos, bem-vindo. Então é importante sempre buscar desenvolver uma relação saudável com a comida. A live hoje não é de compulsão alimentar, vamos fazer uma live só sobre compulsão, mas quando você está muito compulsivo, né, você tem que identificar a origem. Como é que você está se sentindo? Será que você está com uma questão que você precisa resolver? Será que você está precisando ir dormir mais cedo? Será que você está se sentindo muito cansado? Será que é uma preocupação palpável, né? Existe uma preocupação real, um motivo que está deixando você assim?
Ter essa clareza é muito importante para entender por que você come exageradamente, né? Ou porque você fala que você não vai mais comer chocolate, daqui a pouco você se vê comendo chocolate novamente, tá? Mas isso a gente vai trabalhar mais em uma outra live. Vamos falar sobre as substituições? Para quem chegou depois, esse pontinho de interrogação que está aqui embaixo é para você colocar sua pergunta, tá bom? Então pode colocar sua pergunta em relação às substituições no emagrecimento, o que você tem? Ah, Nutri, eu gosto muito disso, como que eu lido com tal alimento? Pode deixar aí que eu vou ter o maior prazer em esclarecer. Bom, eu fiz uma listinha, acho que dos campeões, assim, que as pessoas perguntam muito para mim. Primeiro, pão. Como lidar com a vontade de comer pão? Coloquei também aqui na minha lista. Pizza. Coloquei hambúrguer, macarrão ou massas em geral, né? Yakisoba. Isso daqui muita gente pergunta. Nutri, eu amo yakisoba, eu como muito. E aí eu posso colocar uma barra aqui e colocar japonês, né? Comida japonesa. Aí, dentro de massas, lasanha, nhoque. E aí tem um prato que as pessoas se surpreendem muito quando eu falo isso é saudável, que é estrogonofe. Fala, nossa, Nutri, como que eu faço para lidar com a vontade de comer estrogonofe? Ela come estrogonofe. E aí, normalmente a gente tem que se preocupar também com os acompanhamentos, né? Um estrogonofe, ele sempre vem acompanhado de batata palha e arroz. E aí você faz uma bomba aí de carboidrato. Eu vou colocar na minha lista algo que eu amo, que é feijoada. E aí você vai entender que de toda essa lista que eu coloquei aqui, que eu fiz, a maioria você não precisa substituir. Você só precisa equilibrar. E eu vou já ensinar como. Vou começar pelo meu prato favorito, que é feijoada. Gente, eu simplesmente sou apaixonada por feijoada. E tem gente que me vê comendo feijoada e fala assim, né? Ou me escuta falando sobre feijoada e fala, nossa, você vai fazer a carbolândia. Eu falo, não. Dá para equilibrar sem exagerar nos carboidratos. Ah, se dá. Como é que a gente se vira numa feijoada? Gente, olha, vamos colocar aqui também para não esquecer. Como que se comporta em churrasco, que é um evento muito comum, né? Muito frequente. Bom, vamos lá, na feijoada. Como que eu faço? Vamos montar o prato? Eu vou colocar um pouquinho do feijão, um pouquinho do caldinho que eu gosto. Eu escolho as carnes que me interessam. Então, assim, tem um paio, uma linguiça, uma carne seca, uma costelinha, sei lá. A carne que tá bonita ali, que me chama a atenção, coloco um pouco de carne. Aí eu coloco bastante couve, toda feijoada tem couve. E coloco uma laranja, que até ajuda no processo de digestão, umas fatiazinhas de laranja ali. Aí, em relação ao carboidrato, ou eu coloco uma colherinha de farofa, ou eu não coloco nada, porque já tem o feijão, e o feijão já é uma fonte de carboidrato. Mas assim, quando eu falo sobre é importante você conhecer seu paladar, você entender o que é importante pra você, é porque você pode escolher entre o arroz e a farofa. Precisa ir na feijoada e colocar arroz, farofa, um monte de feijão? Não precisa. Quando você tem essa clareza, você fala, não, eu não abro mão da farofa. Beleza, põe 1, 2 colherinhas de farofa. Obrigada, Tamara. Muito obrigada. Eu fico muito feliz por você gostar das orientações. Eu faço todo o conteúdo aqui com muito amor, com muito carinho mesmo. E é sempre pensando na forma como eu posso melhorar o processo de vocês, tornar esse processo de emagrecimento mais leve, sabe? Sem essa ideia de nutrição restritiva, essa nutrição arcaica, que pra mim isso daí já morreu há muito tempo. A gente pode tornar esse processo mais prazeroso e mais leve. Bom, então você fez ali um prato que você tem um pouquinho de feijão, tem as carnes, tem uma farofa ou um pouquinho de arroz, se é o que você gosta mais, uma laranja, uma couve, e esse prato está equilibrado. Tá equilibrado. É só você não exagerar nas quantidades de carboidrato desse prato. Então, assim, eu como feijoada no processo de emagrecimento numa boa. Aí a Flávia é uma farofa. Eu tô curtindo mais farofa agora do que antigamente. Antigamente eu não ligava muito. Como arroz é uma coisa que não me apetece, pra mim é uma caloria vazia e sem sabor, sabe? Quando é uma caloria vazia, mas que é muito prazeroso pro meu paladar, beleza, eu vou optar por isso. Mas arroz é uma coisa pra mim sem graça. Só que eu tenho vários pacientes que são viciados em arroz. Vários. Muita gente fala, Nutri, eu amo arroz. Tem gente que come muito arroz. Precisa excluir o arroz? Não. Precisa substituir por alguma outra coisa? Se é uma coisa que você gosta muito, você pode só diminuir a quantidade. Mas também é legal abrir a mente para modificar o paladar. Experimentar coisas novas. Porque de repente você fala assim, eu gosto muito de arroz, mas você já comeu quinoa no lugar do arroz? Então, assim, uma substituição bem legal é você comprar quinoa. Só que ao invés de se o seu objetivo é usar quinoa para substituir o arroz, você não compra quinoa em flocos, você compra quinoa em grãos. E aí você cozinha a quinoa igual ao arroz, só que você não precisa pôr tempero. Se for para substituir o arroz, você cozinha do jeitinho que você cozinha arroz. Refoga o alho, a cebola, do mesmo jeito. Põe sal.
A mesma proporção de água que você põe para cozinhar o arroz, você vai cozinhar a quinoa, mesma coisa. Agora, com a quinoa cozida sem os temperos, você pode criar outras preparações. Eu lancei na semana passada o meu e-book com mais de 50 receitas para emagrecimento. Essas ideias que eu tô passando para vocês, todas tem no meu e-book, tá? Então, assim, e tá, gente, com valor promocional por R$ 29,90, de 59 por R$ 29,90. Falando, Andresa, como que eu faço para adquirir? O link tá na minha bio, tá? Aproveita. Então, assim, olha só, a ideia que você faz com quinoa. Faz um tabule com a quinoa, ou então você faz um quibe de forno. A mesma receita do quibe tem lá no e-book. Você pode fazer um quibe de frango, um quibe de carne vermelha, um quibe de peixe. Fica uma delícia. Pega um linguado, passa ele no processador, você vai moer ele. E aí você mistura a quinoa cozida já e tempera. Folha de hortelã, uma cebola ralada. Aí você faz uma bossa, que pode ser um creminho de ricota ou de um queijinho com um pouquinho de nozes. E aí põe um pouquinho de ovo batido com queijo em cima. Leva ao forno para gratinar. Você tem um quibe de forno. A mesma receita você faz quibe de peixe, quibe de carne, quibe de frango. Já fez quibe de peixe? Eu aprendi com meu amigo Léo Coalhada a fazer quibe de peixe. Fica uma delícia, uma delícia. Quibe de frango, fica super leve, você não precisa ficar só na carne vermelha, sabe? Posso comer crepioca? Pamela, coloca a perguntinha na caixa de perguntas, por favor, que eu vou te responder melhor lá, tá bom? Então, deu pra entender como é que se vira com a feijoada? Beleza, super tranquilo, né? O que eu tava falando agora? Já saí do assunto feijoada e tava falando do quê? Gente, me perdi. O que eu tava falando? Do quibe, né? Que aí, assim, da substituição do arroz, lembrei. Que aí você usa quinoa para trocar o arroz. Ah, Andresa, eu gosto muito de aveia, tá? Mas aí, de repente, você troca por flocos de quinoa em flocos, que tem um valor nutricional interessante, muito aminoácido, então ela é super proteica e baixo índice glicêmico. Olha que ideia legal. Você pode usar também o amaranto para substituir esses cereais. Ah, uso muito a granola. Então, você pode fazer uma granola com baixo teor de carboidrato. Como é que faz isso? Você pode misturar um pouquinho de farelo de aveia, mas não usa aveia em flocos, muito menos farinha de aveia, usa o farelo, que ela tem um perfil de fibras mais interessante e baixa carga glicêmica. Você mistura com quinoa em flocos, você pode colocar amaranto em flocos também, e aí coloca as sementinhas. Põe chia, linhaça, semente de girassol, semente de gergelim. Você pode misturar um pouquinho de cacau em pó, mas bem pouquinho para não amargar. Põe um pouquinho de farinha de semente de uva, taca um pouquinho só de óleo de coco e aí você pode pôr umas castanhas ou nozes quebradinhas. Pega um tabuleiro, leva no tabuleiro e aí põe lá e vai mexendo de vez em quando e vai assando. Você faz uma granola. E é super, super mega low carb. Então cuidado com essas granolas que você compra em loja de produtos naturais, porque a maioria é cheia de açúcar e quando não é cheia de açúcar tem o que lá? Tem grãos de arroz, cripes de arroz, flocos de milho. Gente, tem um cerealzinho de trigo, então assim, farinha de trigo disfarçada de outras maneiras, sabe? E a maioria é cheia de açúcar. Então granola nem sempre é uma coisa legal. Então faz essa granola funcional. Essa receita que eu passei pra vocês, ela é legal pra saúde capilar, pro fortalecimento do cabelo, pra saúde da pele e pra saúde das unhas, tá? Ó, lascou minha unha aqui. Lascou meu esmalte. Mas é assim, por ser rica em fibras, né? Você come, coloca num iogurte, por exemplo, numa fruta picada como lanche da tarde, você tem uma saciedade muito prolongada. Isso pode até substituir um café da manhã. Olha que ideia muito, muito interessante. No final dessa live eu vou disponibilizar essa receita da granola lá no meu canal do Telegram, tá? Então se você não tá inscrito no meu canal no Telegram, entra lá. Que vários conteúdos eu só coloco lá no Telegram. O link também está na minha bio. E aí vamos para outros alimentos, né? Estrogonofe. Você gosta de... Robson, que saudade! Você gosta de estrogonofe? Como é que a gente faz com o estrogonofe? Gente, estrogonofe, olha, se você vê os ingredientes do estrogonofe, só tem comida de verdade. Aí, Andres, e o ketchup? Ketchup é uma coisa que eu não uso, porque eu não gosto muito e porque eu acho muito químico, tem muito aditivo químico ali, não acho interessante. Porém, hoje, a indústria alimentícia, ela já favorece a gente com produtos de qualidade. Então, se você procurar nas lojas de produtos naturais, você já encontra um ketchup com valor nutricional mais interessante, tá bom? Ivanzinho, não fica com ciúme, beijo pra você também. E aí, o que você faz? Eu não uso ketchup, eu uso um tomate maduro, bem picadinho, e aí eu tenho estrogonofe. Ah, nutri o creme de leite. Gente, creme de leite, ele vem da natureza, ele vem da vaquinha, ele vem do leite. Aí você pergunta assim, por que você indica creme de leite no emagrecimento, mas você não indica leite? Calma que eu já vou explicar.
Quando você pega um creme de leite, uma manteiga, um requeijão, são produtos que você faz, uma nata, por exemplo, você faz a partir da gordura do leite. Quando você tem um copo de leite, você tem ali o produto na sua integridade. Então ele tem um teor elevadíssimo de lactose, que é o próprio açúcar dele. Então ele vai estimular a sua glicose, ele vai fazer um pico de glicose, vai estimular a sua insulina muito rapidamente. O que não acontece quando você usa um derivado, como um queijo amarelo, por exemplo, ou até mesmo um creme de leite. Qual é o melhor creme de leite? Gente, o melhor seria o creme de leite fresco, que você encontra naquelas gôndolas refrigeradas do supermercado, sabe? Ou nas lojas de produtos naturais também. Ele vende em garrafinha, fica na geladeira lá no supermercado. Creme de leite fresco. Ai, Nutri, não tenho. Então usa um outro creme de leite. É só você pegar. Tem 2, 3, de caixinha, de latinha, 2, 3 marcas. Pega... Compara o rótulo. O que tiver menos ingrediente na lista é o produto melhor, você vai utilizar esse. Ah, pode usar champignon. Você vai fazer um creme de leite normal. Um creme de leite não, um estrogonofe normal. Ai, Nutri, para acompanhar. Gente, para acompanhar um estrogonofe, é a mesma coisa do arroz, tá? Você gosta muito de arroz, você põe um tiquinho de arroz. Eu gosto muito, quando eu faço estrogonofe aqui em casa, o estrogonofe é um prato que eu gosto demais, tanto de frango quanto de carne. Eu costumo fazer uma batata no forno, seja inglesa ou uma batata doce, em palitos, e aí eu tempero bastante. Faço uma batata rústica, não descasca, corta em palitinhos com a casca mesmo, e põe um alecrim, um manjericão, um tomilho, uma pimenta calabresa, que é uma delícia, que eu amo demais, uso muito. Aí põe um pouquinho de pimenta preta, né, pimenta do reino, um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, joga no forno e leva para assar. Aí passou uns 10 minutos, você tira com uma espátula com cuidado, você mexe, coloca no forno de novo. Essa batata vai ficar bem crocante e é uma delícia. Quem disse que precisa usar batata palha? Gente, batata palha é uma coisa assim que eu falo inadmissível. Não significa que você não possa comer, mas não tem necessidade. Sabe por quê? Quanto maior o ponto de contato do legume que você vai fritar, maior a exposição dele àquela gordura que é muito ruim. Essas batatas, normalmente que você compra em pacote, elas são fritas na gordura vegetal hidrogenada. E mesmo que seja em óleo de soja é uma droga. É algo muito ruim. Então, vou falar de novo. Quanto maior o corte, né? Quanto mais cortadinho, no caso da batata palha, ela é muito fininha, muito cortadinha, maior o ponto de contato dela com aquela gordura ruim. Mais prejudicial vai ser o alimento. Então, não tem necessidade de usar uma batata palha. Você faz essa batata rústica, serve com estrogonofe, vai ficar maravilhoso. E aí você pode colocar uma quinoa cozida no lugar do arroz, você tem um prato super funcional e delicioso, gente. E usa e abusa dos temperos, alho, cebola. Eu falo que a minha comida é comida de vampiro, né? Porque tem muito tempero, assim, alho, cebola. Na verdade, não é comida de vampiro, é comida contra vampiro, anti-vampiro. Porque é cheio de alho e cebola. Eu tenho que falar uma merda nas lives, né? Não tem jeito, senão não sou eu. Mas é bem temperada, porque senão não tem gosto. Então falar que comida saudável é ruim, eu dou na tua cara se você falar isso. Você não tá usando e abusando dos temperos naturais. E não me vem com tempero artificial que eu te dou na sua cara 2 vezes, né? Falar de usar quinor, sazon, essas coisas, Deus me livre. Bom, vamos lá para mais um alimento que eu citei aqui para substituições. Lasanha. Gente, vocês querem participar dando sugestões? O que vocês fariam com uma lasanha para fazer uma troca inteligente? Uma substituição inteligente. Fala pra mim, ó, meus nutridos todos, orgulhos da Nutri estão aqui, a Lara, a Sandra, a Ana, ó, tudo orgulho da Nutri. O que você faria com uma lasanha para ficar funcional e para contribuir para o emagrecimento? Fala pra mim, como é que faz lasanha? O que dá pra fazer? Tô com 2 ideias na minha cabeça aqui, ó. Vamos ver se alguém acerta. O que você faria para fazer uma lasanha em casa super saudável? Ah, a Sânia, também o orgulho da Nutri. A Sânia tá no curso online, no Emagreça Corpo e Mente. Ó, a Sânia falou lasanha de abobrinha. Eu amo também. A Flávia, eu faço, agora as perguntas estão subindo, eu tô acompanhando. Eu faço no ralo grosso a batata doce e feito na fritadeira? Seria isso? Feitadeira? Seria na fritadeira? Mas aí você tá expondo muito também a gordura, né, Flávia? Tenta fazer assim, palitos, assadinha no forno, não precisa fritar, não. A Jaque falou que é o prato predileto dela. É um dos que eu mais gosto também. Aí, berinjela, abobrinha, muito bem, Camila. Você pode... Olha, gente, lasanha de berinjela, lasanha de abobrinha. Olha que ideias legais. A Marcelina também, de berinjela. A Sânia, lasanha de berinjela, Dai, de berinjela, muito bom. Lasanha de batata doce, gente, eu nunca pensei nessa possibilidade, mas aí fica muito carboidrato, né?
se o objetivo é emagrecer, diminui essa batata doce aí, que uma lasanha de batata doce vai ser um pratão, um prato cheio só de carboidrato, toma cuidado. Lasanha de abobrinha, muito bom, Ivan. Ah, ela frita sem óleo na fritadeira. Ah, fritadeira elétrica, entendi. Gente, qualquer dia, no dia que eu tiver muito afim de fazer uma polêmica, eu vou falar da air fryer. Hoje eu não vou falar, que senão vocês vão jogar pedra pelo celular, assim, ó. Vocês ficam achando que air fryer é super legal, né? Não vou falar sobre isso hoje não, mas ó, prometo que qualquer dia eu vou fazer um post e vou me preparar com capacete, com escudo, tudo, que todo mundo vai chiar, porque ninguém vai gostar desse post que eu vou fazer. Ó, lasanha bolonhesa. Gente, tá vendo que, olha quantas ideias que vocês têm? Pode colocar qual queijo? Sânia, eu gosto muito dos queijos mais curados. Ou queijos amarelos, porque eles acabam tendo uma carga glicêmica mais baixa. O Dato tá falando arroz de abobrinha. Comi outro dia, adorou. Olha que legal, arroz de abobrinha. Nunca comi arroz de abobrinha, eu como de couve-flor. Troca brócolis por abobrinha, só que bastante abobrinha. Muito maneiro. Ah, tá, rala. Muito legal. Lasanha com folhas de repolho. Muito bom, Ivan. Muito legal essa ideia. Gente, olha, não precisa daquela massa cheia de farinha, sabe? E de vez em quando quer comer uma lasanha tradicional, tá tudo bem também. Eu tenho uma prima em São Paulo que faz uma lasanha maravilhosa, nhoque também. Todo dia, eu falo todo dia quando eu vou na casa dela. Tem anos que eu não vou. Mas quando a gente se encontra, é o prato que ela costuma fazer, assim. Aí, gente, eu passo tantos anos sem comer a lasanha da minha prima, o nhoque da minha prima, claro que eu vou comer quando eu estiver lá. Então, quando eu falo que não precisa de terrorismo, é isso, né? Você sabe, é o momento que vale a pena. Fechou de lasanha? Fechou, né? Vamos falar sobre yakisoba e comida japonesa? Quem gosta de comida japonesa, levanta a mão. Mas eu não gosto de tudo, graças a Deus. Eu gosto só de... Eu como sunomomo, que é aquela saladinha de repolho. Aí você... De repolho não, de pepino. Nossa, tudo igual. Só que aí você fala, Nutri, e o sódio? Ai, gente, tem coisa que a gente finge demência e continua, sabe? Ah, tem muito sódio? Tem, mas você vai comer aquilo todo dia? Não, tá tudo bem. E eu só como os crus. Então, assim, uma sugestão para quem quer emagrecer é isso. Pede um sunomomo, um miso, por exemplo, e aí come os crus. Come um sashimi do peixe que você gosta. Eu gosto de sashimi de salmão. Como lá umas 25 peças. Aí, normalmente quem tá comigo fala, você vai pedir só isso? Tudo isso só pra você? Seu filho come com você? Eu falo, não, como sozinha. Falando, você tá com apetite, né? Mas aí eu só como aquilo, entendeu? Então não é que eu como muito. E às vezes, né, dependendo do japonês que a gente pede, vem um peixe que é um pedaço, assim, nossa. Depois eu quero até sugestões de japonês aqui na cidade de vocês, tá? Que eu sou muito apaixonada e é super tranquilo. Então, assim, se você... Eu não entendo muito de comida japonesa, mas aquelas opções todas, tem um monte de arroz, dá pra tirar o arroz? Tem alguma versão sem o arroz, pra não exagerar no carboidrato? Faz isso. As algas são super interessantes, tá? Principalmente pro funcionamento da tireoide, então aquelas algas são muito saudáveis. O arroz é que torna aquilo com uma carga glicêmica muito alta. Evitar os fritos, claro, mas eventualmente um ou outro também, problema nenhum. E aí foca nos crus. Então, assim, e nunca vai em rodízio, sabe? Porque no rodízio você vai comer muito. Então, o que eu faço no japonês? Quem é dono de japonês tá assistindo a live sabe, né? Que eu peço. Eu faço o quê? Eu peço um combo. Então, eu escolho lá um combo com 20 ou 25 peças de sashimi. Normalmente, meu pedido não muda. E um sunomomo de entrada, pronto, fechou, eu fico feliz da vida. Então, japonês é isso. E o yakisoba? Como que faz yakisoba em casa, com baixo teor de carboidrato, de uma forma saudável para quem quer emagrecer? Quero ver as sugestões de vocês também. O que vocês fariam aí pro yakisoba? Minha sugestão quem me conhece, o que eu vou falar? Yakisoba feito com alguém tem uma sugestão? Como é que eu faria yakisoba? Quem me conhece, como é que eu faria yakisoba? Quero uma resposta. Como que você faria um yakisoba, gente? Aquele macarrãozinho fininho. Faria com... Ninguém responde. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Perfeito, Lara! Perfeito, Sandra! Isso aí! Camila, fica maravilhoso, Camila. Pode fazer. E aí você faz normalmente, só que você usa o espaguete de abobrinha. Fica tribom. Tem receita aqui, eu já fiz yakisoba de abobrinha, só que já tem tempo. Desce o feed lá embaixo que você vai achar yakisoba com abobrinha. Bom, e pão, né? Pão, gente, é quase um apego emocional, assim, que as pessoas
são agarradas ao pão, principalmente as mulheres, e eu vejo que as pessoas têm dificuldade com o pão. Isso, Flávia. Gente, esse macarrão de abobrinha, que tá todo mundo sugerindo, você compra o aparelhinho que ele faz o espaguete direitinho. Aí a Andresa tá sugerindo com cenoura, fica bom também. Excelente. Você pode misturar cenoura e abobrinha, vai ficar muito bom. Bom, o pão... As mulheres têm um apego, na verdade, ao pão, né? E é um apego emocional. Falar, não consigo largar o pão. Consegue? Eu sou apaixonada por pão, gente. Pra quem não sabe, uma curiosidade sobre mim, eu sou padeira. É verdade, eu sou padeira. Donos de padaria podem me contratar, vou mandar um currículo pra vocês. Eu fiz curso de panificação quando eu tinha 14 anos, não sei nem como minha mãe deixou. Fiz curso mesmo. Eu ia lá, fazia aulas e tal, e depois fiz estágio na padaria e tudo. E eu fazia pão francês, pão sovado, brioche, tinha uns pães diferentes, Vanderleia, sonho. Todos os tipos de pães que vocês imaginam eu sei fazer. Todos. Então, quer discutir com uma pessoa que é mais apaixonada por panificação do que eu? Eu amo pão. Mas aí o que você faz? Fala assim, eu deixei de gostar de pão? Não. Então, gente, de vez em quando é melhor você ir lá na Império. Tô ganhando nada da Império pra fazer propaganda não, mas o pão deles é muito bom. Lá na Império, compra um pão francês e come feliz, do que pegar um pacote de pão no supermercado, integral, 7 grãos, 12 grãos, tá cheio de glúten, mais glúten do que o pão francês, porque o segundo ingrediente da lista é glúten. Então, além do glúten da farinha, ainda tem glúten de adição para não deixar esse pão duro por ser integral. Aí você compra um pacote desse pão, leva para casa e fica a semana inteira comendo pão. Não é melhor você ir lá na padaria e comer um pão de qualidade? Eu acho mais interessante, eu acho mais inteligente. Então, quando a gente fala sobre substituições inteligentes, é usar o bom senso. É melhor comer um pãozinho francês do que um pacote de pão integral. Fala pra mim. É melhor comer um pão francês, desde que isso não seja frequente. Mas quer uma receita de pão? No meu e-book também tem receita de pão. Mas, falar, Andresa, só se comprar seu e-book? Claro que não, meu Instagram é cheio de receitas. Hoje eu disponibilizei receita de coxinha de grão de bico, que fica igual uma coxinha de frango. Gente, eu fiz hoje de manhã, nossa, que delícia que fica, foi meu almoço hoje. Tá aqui, gratuito, foi um post anterior. Eu sou de Teresópolis, Andresa, eu sou paulista, mas eu moro em Teresópolis há 9 anos, atendo aqui, meu consultório fica aqui. Então o pão, tem receita de pão low carb aqui. Essa receita do pão, meu pão favorito low carb, eu já postei umas 3 vezes. Você faz com farinha de castanha e farinha de berinjela. E aí faz com queijo, creme de leite ou requeijão e ovos. Não precisa nem pôr pra sovar a massa. E esse pão você pode cortar as fatias, fazer torrado na frigideira, ou fazer umas brusquetas e pôr no forno com tomate seco, um queijo amarelo, uma folhinha de manjericão. Joga um azeitezinho em cima e aí você come uma brusqueta no fim de semana com vinho. Olha que maravilha. Entende? Que não necessariamente você precisa estragar tudo, comer demais, excessivamente. Não, você pode fazer essas substituições e são mega inteligentes mesmo. Às vezes, você fazendo uma receita dessa, fica mais gostoso do que um pão francês da padaria. De verdade, eu super assino embaixo. E pizza, Nutri? Como é que eu faço com pizza? Gente, pizza... Ó, anota a receita, uma receita ridícula de fácil que eu vou passar pra vocês. Essa receita tem no meu e-book também. Essa receita você faz assim, você vai bater 6 ovos numa tigela, com clara, gema e tudo. Coloca 3 colheres de sopa de requeijão ou creme de leite, tanto faz, ou metade de cada, fica a seu critério. E você vai pegar 50 gramas de mussarela e vai ralar na hora, ou um queijo prato, ou queijo da sua preferência, rala na hora. Joga lá, mistura, pega um tabuleiro de pizza, joga essa massinha, leva pro forno. Você vai achar que não vai dar certo, que é uma massa mais líquida. Você vai falar, isso não vai dar certo. Não, esse trem tá errado. Não, gente, fica maravilhoso. Aí você põe no forno pra assar, assou, tira, põe um molho de tomate, põe os recheios da sua preferência, leva pro forno de novo, você tem uma pizza maravilhosa, low carb, baixíssimo teor de carboidrato e contribui para o seu fim de semana e para o seu emagrecimento. A Marcelina tá falando que já comeu esse pão com fondue de queijo. A Marcelina, gente, é uma querida, uma paciente antiga, assim, que ela me conhece há mais tempo, né? Ela é nova. Não tô querendo dizer que a Marcelina é antiga. Tô querendo dizer que a relação dela comigo já é de outros carnavais. E a Marcelina sempre me surpreende com essas criatividades que ela tem na cozinha. Olha que incrível. Aí faz um fondue, você tem uma refeição maravilhosa que a família inteira aprecia. E aí você não precisa ficar comendo um monte de coisa que é prejudicial à sua saúde. Excessivamente. Tá vendo? Trocas inteligentes. Nutri hambúrguer. Gente, hambúrguer, quem já me segue aqui sabe, né?
Como é que eu faço hambúrguer? Como é que eu faço hambúrguer? Quem já viu fazendo hambúrguer? Como que eu faço? Ao invés de usar o pão, pode usar esse pão que eu falei, que tem receita aqui. Mas você pode fazer com uma abobrinha. Compra uma abobrinha mais larga, mais grossinha, faz as fatias dela, não muito finas, coloca no tabuleiro, põe os temperinhos da sua preferência, joga um pouquinho de azeite, leva a abobrinha para assar, vira dos dois lados, você assa a abobrinha, você monta no prato. A abobrinha, a carne, o hambúrguer, você pode pedir para o açougueiro moer uma linguiça junto com um patinho, sei lá, com uma carne que você gostar, ou um bacon, sei lá. Faz o hambúrguer em casa, coloca umas rodelas de cebola, uma alface americana, um tomate, e aí o molho, você faz uma maionese de abacate. Como é que faz maionese de abacate? Também, receita que tá lá no meu e-book. Amassa o abacate, coloca uma pitadinha de sal, uma pitadinha de pimenta do reino, um pouquinho de azeite, amassa bem, você tem uma maionese de abacate. Essa maionese de abacate, ela é maravilhosa. Você põe no prato, na salada, no hambúrguer, no lanche, fica divina. Passa no pão, fica muito gostoso. E é super nutritiva. Aí você montou o hambúrguer, abobrinha, carne, cebola, alface americana, tomate, queijo molho especial, não pão com gergelim. Esquece essa parte. E aí você põe a maionese de abacate e finaliza com mais rodelas de abobrinha. Gente, fica uma delícia. Nossa, eu acho incrível quando as minhas pacientes, as minhas alunas fazem, reproduzem essas minhas receitas e ficam mais bonitas, mais gostosas do que as minhas próprias receitas. Eu costumo dizer que o verdadeiro aluno é aquele que supera o mestre, né? E vocês me superam sempre. Que bom, Eduardo, que você tá gostando. Fico muito feliz, muito feliz. Esse é o objetivo mesmo. Informar com leveza e deixar a sua vida mais leve. Vida saudável pode ser leve, tá bom? Que mais? Macarrão, massa. Aí, gente, já falei, né? Espaguete de abobrinha, espaguete de cenoura. Aí tem gente que vende isso pronto já, que aí você não tem nem o trabalho de cortar, sabe? Eu tenho, quem quiser eu passo contato no privado, de uma menina fofa que entrega aqui em casa a abobrinha já no formato de espaguete, cenoura já no formato de espaguete. Ela entrega até alho pra mim, processado, sem sal, sem tempero nenhum, super puro, ou o alho já descascado, isso facilita, né? São coisas assim, que às vezes você paga um pouquinho mais caro do que comprar no supermercado, só que facilita seu dia a dia, sua rotina. Acho que isso compensa muito. Feijoada já falei, agora eu vou falar de churrasco. Nutri, adoro churrasco. Como é que eu me comporto lá no churrasco? Como é que se comporta no churrasco? Chega. Espaguete de palmito, maravilhoso. Espaguete de pupunha, muito bom. Aí, gente, é só você avaliar quanto que você quer gastar na alimentação. Espaguete de palmito é caro. Tem gente que fala, tá, eu posso gastar, compra espaguete de pupunha. Não pode, compra de abobrinha que vai ficar R$1, teu prato vai ficar maravilhoso. Carne moída e fechou, tá? Aí eu tava brincando, né? Como é que você se comporta no churrasco? Chega e fala, bom dia, seja educado. É assim que se comporta. Brincadeiras à parte, como é que você vai comer? Como é que você lida em relação à alimentação no churrasco? Gente, churrasco é o evento mais fácil. É muito fácil. Por quê? Lá já é um lugar que tem bicho e planta. O que é bicho e planta? É uma comida baseada em comida de verdade, né? Gente, você vai no churrasco, a questão é o exagero. Você não vai exagerar nas quantidades. Mas você vai comer ali, sei lá, o que você gosta no churrasco? Você gosta de linguiça? Você gosta de carne vermelha? Você gosta de tulipinha de frango? Um queijo coalho maravilhoso? Nossa, agora que eu vi que meu rímel tá borrado aqui, ó. E na hora que eu passei o rímel, eu ia limpar, não deu tempo. Ai, eu acho que se eu não tivesse falado, vocês não tinham reparado. Agora todo mundo vai reparar essa sujeira aqui, que é um rímel. Tá tudo bem, tá tudo bem. O que importa é que o cílio tá bonito. Mas assim, no churrasco, você começa pela carne. É só não exagerar na quantidade. Então assim, como é que eu faço no churrasco? Eu gosto de carne vermelha, né? Então assim, vou escolher lá uns 2 pedacinhos de carne, aí também vou pegar uma tulipinha de frango e vou pegar um queijo coalho. Gente, qual é a quantidade de proteínas que tem no seu planejamento alimentar? Se você já tem um plano alimentar, se você já foi um nutricionista, tá escrito lá, 150 gramas de carne, peixe, frango, tal. 150 gramas não é pouquinho não, é bastante, uma quantidade bem bacana. Você vai comer isso no churrasco. É só você não exagerar. Mas um dia ou outro eu extrapolei e comi 200 gramas. Tá, finge demência, como eu falo. Às vezes você finge demência e tá tudo bem.
tem uma dica para o churrasco que é a seguinte. As carnes, né, principalmente a carne vermelha, ela é muito rica em ômega 6, ácido araquidônico, que tem um perfil anti-inflamatório, não, desculpa, um perfil inflamatório. Então não é legal ficar comendo muita carne vermelha. E a gente tem um agravante do churrasco, que é o seguinte, olha, é quando aquela gordura da carne, ela pinga na brasa, ela faz assim, né, tss, salivou, né, salivei. Eu sou muito carnívora. Aí, essa gordurinha que caiu na brasa, ela vai voltar para a carne no formato de fumaça. E ela vai penetrar onde? Na carne. E o que não é interessante? Ela tem algumas substâncias tóxicas e a principal delas chama benzopireno. É uma substância cancerígena. Aí você fala, pô, Andresa, tava tão legal a live, aí você vai falar que carne dá câncer? Churrasco dá câncer? Não tô falando isso. O que é prejudicial é o excesso, né? Porque as pessoas vão... Tem gente que faz churrasco todo fim de semana. E exageram as quantidades. Então você não precisa fazer churrasco toda semana, tá? Mas é só pra te informar que eu falo da coisa boa, mas falo das coisas que são maléficas também. Meu papel é esse, né? Então esse excesso ele pode ser sim prejudicial. Mas tem uma forma de amenizar um pouquinho esses danos. Sabe o que você pode fazer? Tomar uma xícara de chá verde no churrasco. Aí você fala, pô, Andressa, você tá de sacanagem com a minha cara, né? Eu quero tomar cerveja, vou tomar chá verde, você tá de onda comigo. Gente, você não tem um propósito? Você não quer emagrecer? Já tô falando que você pode ir no churrasco, caramba. Então segura a onda na cerveja, também não dá pra ter tudo. Concorda comigo? Porque a cerveja é um pão líquido. Você consegue imaginar uma pessoa emagrecendo comendo 8 pães franceses? Não, né? Um saco com 8 pães? Mas você consegue imaginar uma pessoa tomando 8 cervejas num dia? Com o calor que fez hoje, meu bem, fácil, né? Mole pra nós. Então você não come um saco de 6 pães se você quer emagrecer, mas você toma 6 latinhas de cerveja. É a mesma coisa. Na segunda-feira você tá inchado, tá na cara que você encheu a sua cara de cerveja no fim de semana. Quando eu tomava cerveja era assim, tô falando por experiência própria. Não que eu não tomo mais cerveja, não é que eu não gosto de tomar cerveja, que eu parei de gostar de cerveja. Mas com o tempo, né, a gente vai ficando velho, respeita meus cabelos brancos. Aí você fica mais criterioso. Se é para tomar uma cerveja, eu vou tomar uma cerveja muito boa, uma cerveja artesanal, uma cerveja só e fico legal. Dessas comerciais, uma Heineken, ai, salivei de novo. Mas tomei uma cervejinha pronta e tô legal, sabe? Sem excessos. Mas assim, você não quer emagrecer? Não dá pra você levar um chá verde pra um churrasco? Gente, eu cansei de ir pra churrasco e levar chá verde. Você faz 1 litro de chá verde, litrão. Coloca em garrafinhas, leva dentro da bolsa, já geladinho. Chega lá, você pega a tulipa de cerveja, você enche de chá verde, você brinda, fica alegre, dá até onda. Você fica o mais divertido do churrasco. Todo mundo vai falar assim, fulano já bebeu demais, né? Todo mundo tá tomando chá verde. E aí, quando alguém vier repor, né, sua cervejinha, sua tulipa, você vai, não, tô devagar, você vai lá na bolsa de novo, joga mais chá verde. Não precisa tomar 1 litro. Mas se você tomar uma xícara de 250 ml, um copo, né, de chá verde, você já tem um efeito super antioxidante, o que te protege contra esses efeitos maléficos do churrasco. Olha que bacana. E quando eu vou em churrasco, sabe o que eu gosto de fazer? Eu levo sempre alguma coisa, porque dependendo de pra onde eu vou, quem é que vai fazer churrasco? Naquela casa eu sei que aquela família não tem hábito de comer vegetais. Eu sempre levo. Então assim, sempre sabe quando a gente faz um junta-panela? Um leva o arroz, um leva a maionese, eu levo vegetais. Então eu faço um quiabo na manteiga, o quiabo inteiro, só lava, coloca na panela inteiro, e aí coloca uma colherzinha de manteiga e põe para cozinhar ali, sem água, sem nada, vagem francesa, fica uma delícia. É claro que todo mundo me sacaneia, né, quando eu chego no churrasco com uma panela de quiabo. Eu sofro bullying até dizer chega. Mas posso falar, não sobra um quiabo. Então se fosse ruim, a galera toda, né, amigos, tudo cervejeiro, não atacaria meu quiabo. Então a gente faz um trabalho de educação alimentar com o nosso comportamento e com o nosso exemplo. Vai para um evento, leva alguma coisa saudável, leva uma salada verde, vão rir de você. Dane-se. Tenho certeza que se tiver gostoso as pessoas vão comer até a tua comida e se bobear não sobra nem para você. Tô errada, gente? Vocês já viveram isso? Isso é fato. Bom, eu acho que de todos
A listinha que eu fiz, eu já falei sobre todos. Agora eu vou responder as perguntas. Vamos lá. Rosângela. Farofa, se pudesse, comeria todos os dias. Posso programar furos sem substituir? Variar de banana e couve? Você quer comer farofa todo dia? Pode, mas você avalia seu resultado. Se não estiver atrapalhando seu resultado, super pode. Mas controla nos carboidratos ao longo do dia. Problema nenhum. E você pode fazer farofa, sabe como, Rosângela? Fazer uma troca aí saudável, ao invés de fazer com farinha de mandioca, pega o brócolis, passa ele no processador até ele ficar pequenininho, do tamanho de um grão de arroz. Ou couve-flor, mas já fiz com brócolis, fica muito boa mesmo. E você faz aquele farofão, aquele refogado na banha de porco ou na manteiga com bastante alho, cebola, joga esse brócolis, e aí você pode pôr um tiquinho de farelo de aveia, não põe muito, só um tiquinho. Vai ficar uma farofa deliciosa, sem você comer farinha de mandioca. Qual mais? Rosângela, amo empadão, inclusive irei comer domingo, empadão de camarão. Posso só diminuir, né? Claro! Quando a gente trabalha com os furos programados, gente, é isso, já tá programando, já sabe que no domingo vai rolar um empadão, que é algo que você gosta, que vale muito a pena, come um empadão. Mas hoje é terça, o que você faz? Segura bem firme. A semana inteira segura bem firme. Chegou o fim de semana, segura, guarda o seu furo semanal, que já tá programado pro domingo. Acho isso super inteligente. Flavinha, sou apaixonada por queijos. Qual frequência pode ser consumido? E, gente, isso aí é bom senso e avaliar o seu resultado. Tem gente que come queijo todo dia, numa quantidade significativa, e isso vai atrapalhar o resultado. Os queijos são calóricos, né? Então não dá pra comer muito, não. Contei pra vocês, não sei se foi aqui ou lá no meu curso, que numa das minhas aulas, que eu fiz um curso de dieta do Mediterrâneo. Isso eu já contei aqui, vou repetir, tá? Desculpem. E aí, com um italiano, e ele falou lá no curso que assim, para o italiano, o queijo é o perfume da massa. Não é como para o brasileiro, que a gente come parece aquele chiclete, que você puxa e vê aquele monte, né? Então, o queijo é o perfume. Hoje eu fiz uma panqueca de banana e eu tava afim de mudar o sabor. Eu coloquei uma fatia de queijo no meio. Mas não é sempre que dá para comer esse queijo, não, tá? Isso pode sim comprometer o seu resultado no emagrecimento. Então, usar o bom senso e sempre avaliar o seu resultado, se isso não está impactando o seu resultado. Gente, queijo é 20, 30 gramas no máximo, tá? Eduardo, posso beber café com leite, leite em pó? Olha, pode. Mas aí, Eduardo, eu teria que avaliar sua composição corporal e ver seu objetivo. Se você tem um objetivo de emagrecimento, aí cuidado com leite, porque estimula muito a insulina, não acho muito interessante. Para substituir o leite, a gente falando de substituições inteligentes para o leite, você pode usar leite vegetal, beleza? Leite de coco, tem receita aqui, tem um destaque aqui no meu Instagram ensinando a fazer leite vegetal. Acho uma troca bem inteligente. Tem receita de farofa de quinoa? Olha, Marcelina, receita escrita de farofa de quinoa não, mas lembra como eu expliquei como faz a farofa? É só você colocar quinoa em flocos ao invés de grãos, tá? Eu usaria em flocos. Ou em grãos, só que depois de cozida e depois de fria. Mas aí eu acho que vai ficar meio molhado. Eu usaria em flocos, que vai ficar uma farofa mais sequinha. Tranquilo. Você que tem as manhas na gastronomia, entende os paranauê tudinho, você vai tirar de letra. Posso beber café, vó? Posso beber café, vó? Tá me chamando de vó? Só porque eu tô cheio de cabelo branco, você tá me chamando de vovozinha? É isso mesmo? Eu ia falar, me respeita. Eu não entendi a pergunta, Eduardo. Eu tô brincando com você. Você pode repetir a pergunta, por favor? Eu acho que ele me chamou de vó. A primeira pessoa que me chama de vó numa live. Muito boba eu, né? Posso comer mandioca frita da banha de porco? Mandioca frita é bom demais, né? Pode. Aí é só não fazer fritura em imersão, tá? Não precisa colocar 1 litro de banha e tacar ela lá e fazer tchá! Não precisa. Você cozinha o aipim ou a mandioca, né? Aí você escorre, aí ela bem escorridinha, você põe na frigideira com uma colherinha só de banha de porco ou manteiga, que são gorduras saturadas, são gorduras legais para fazer esse tipo de preparação, né? Que é uma fritura, mas sem ser em imersão. Olha, tá pedindo desculpas. E aí você deixa ela bem crocantinha e super pode. Só cuidado com as quantidades, tá bom? O Eduardo tá falando que clicou errado. Ainda bem, né? Tá redimido, tá perdoado. Gente, alguma pergunta a mais? Deixa eu ver o que é isso aqui. A Sânia quer entrar ao vivo comigo. Não dá mais tempo, a gente já tá encerrando. Alguém quer entrar ao vivo comigo e falar alguma coisa? Se alguém quiser, pode mandar o convite. Eu acho que a gente ainda tem uns 5 minutinhos. Se alguém quiser entrar ao vivo comigo, vem embora, vambora, vambora. E a Flávia também fritando a manteiga. Maravilhoso, Flávia.
Fica uma delícia, aipim frito é muito bom, né? Gente, vocês têm mais alguma dúvida? O que vocês acharam da live de hoje sobre trocas inteligentes? Foi uma seguidora que sugeriu esse tema, pediu, Nutri, fala sobre trocas inteligentes, eu espero realmente ter ajudado vocês. Farinha de... peraí que eu tô lendo sem colocar a pergunta. Farinha de aveia, uso demais engorda? Então, Eduardo, quando a gente pensa no grão, vamos pensar no grão da aveia. A gente tem 3 tipos, né? A farinha, a aveia em flocos e o farelo de aveia. Quando a gente pega a aveia em flocos, a gente tem a aveia na integridade dela. Então, ela tem tudo ali. Quando a gente pega a farinha de aveia, a gente está expondo só a parte mais interna, que é o amido, que é muito carboidrato, alto índice glicêmico. E quando eu pego a parte mais externa, eu tenho o farelo da aveia, que aí eu tenho uma carga glicêmica mais baixinha. Então, se o objetivo é emagrecimento, eu não indico a farinha de aveia jamais. Eu indico o farelo de aveia também em quantidades reduzidas. Que bom que vocês gostaram. Gente, vamos fazer um print? Eu queria muito que vocês fizessem um print, vou parar aqui. Eu não consigo fazer porque eu não tô usando meu celular. Eu não sei como faz print aqui, não vou nem mexer que senão vai dar ruim. Faz um print, mas não me põe feia lá não, hein? Printou? Mais uma vez. Coloca nos stories esse print que você fez, me marca e fala pra mim o que foi que você aprendeu na live de hoje, tá bom? Primeira live que me prende atenção de verdade, gratidão. Camila, que felicidade a minha, a gratidão é minha, de verdade, isso me dá muita alegria, de coração mesmo. Gente, um beijo pra você. Terça-feira tem mais live, toda terça, 7h07 tem live nesse bate-canal, tá bom? São as lives reta final, são as últimas lives do ano, então não percam. Todas as lives que eu tô fazendo toda terça-feira são voltadas para o emagrecimento. E aí vou aproveitar para quem não conhece meu curso online, curso Emagreça Corpo e Mente. É um curso de emagrecimento voltado para a mudança de comportamento alimentar. O link está na minha bio, então se você não conhece, vai lá. Adélia, você é top, vai para 3 anos que emagreci, tô mantendo até hoje. Gente, a Adélia é uma das pacientes que eu tenho que ter o corpo mais bonito. Desculpa as outras, todas são lindas, mas a Adélia é uma coisa assim, fora do comum, maravilhosa. E a Adélia, emagrecimento eficiente é isso, né? Emagreceu há 3 anos atrás comigo e olha o corpo que ela tem até hoje. Mantenha o emagrecimento, mudou a mente, mudou a vida, de verdade. Beijo pra você e eu espero você nos nossos conteúdos aqui diários e também espero você lá no meu curso Emagreça Corpo e Mente. Se você ainda não comprou, aproveita que tá com valor promocional. Beijo pra você, sou muito